podermos cantar crendo nessas verdades e buscando graça no Senhor para vivermos essas verdades também. E aqui na igreja, você que nos visita hoje também, sinta-se abraçado, uma alegria ter você aqui conosco. E nós temos o hábito de estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia, em sequência. Pegar um livro da Escritura e buscar compreender o que o Senhor Deus está falando através deste texto e trazer aplicações para a igreja. E nós estamos na carta de Paulo a Timóteo, já há alguns domingos, e nós vamos então continuar hoje o estudo. E esta que é a última carta do apóstolo Paulo, a última que ele escreveu. Ele está nos seus momentos derradeiros, prestes a ser executado, e ele escreve então com o desejo de rever o seu amado discípulo Timóteo, que teve uma longa caminhada com Paulo e aprendeu tudo a respeito da vida cristã e também para o ministério, com o apóstolo Paulo, que investiu muito na vida dele. E, além disso, Paulo escreve também a fim de encorajar este jovem pastor a perseverar no ministério de pregação do Evangelho diante de todas as dificuldades que cercavam o ministério dele. Como nós já falamos, o contexto histórico dessa carta era um tempo bem difícil, de perseguição severa aos cristãos, iniciado pelo imperador Nero. Paulo está prestes a ser executado, muitos falsos mestres surgindo, muitos crentes nominais, confissão só de boca, mas sem transformação de vida, e estes fazendo oposição ao estilo de vida dos crentes piedosos, dos crentes verdadeiros. E é com isso em vista, então, que Paulo, no início do capítulo 3, que vamos estudar hoje, traz, meus irmãos, uma séria descrição daquilo que Timóteo e a igreja deveriam esperar ao serem fiéis ao Evangelho neste mundo caído. Serão dias difíceis e Timóteo deveria estar preparado para enfrentar estes dias terríveis. Mas como que ele faria isso? Como Timóteo poderia enfrentar esses dias terríveis, levando em consideração que ele era bem jovem, tímido, doente, saúde fraca? Como que ele vai enfrentar isso? Na sua própria força? Não. Fortificado na graça de Cristo. Graça de Cristo é suficiente para Timóteo enfrentar esses dias. Bem firmado no verdadeiro evangelho que ele aprendeu no ensino de Paulo e observou na vida do apóstolo discipulado com ele. Portanto, o nosso texto hoje destaca o perigo dos últimos dias que trazem grande degradação moral. Grande degradação moral por parte dos falsos mestres, por parte dos falsos irmãos e descrentes de forma geral, que afeta não apenas a sociedade fora da igreja, como também está adentrando e se infiltrando na igreja visível. Como nós vimos na semana passada, a igreja visível envolve tanto os vasos para a honra como para a desonra, o joio e o trigo, os verdadeiros crentes e os falsos crentes. Então são tempos difíceis, isso se acentua nos últimos dias. Portanto, esse será o nosso assunto hoje, meus irmãos, enfrentando tempos difíceis, firmados no Evangelho. E para começar o nosso estudo, vamos buscar o Senhor em nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus Onipotente, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, Tu és o Deus soberano sobre nós, como cantamos. Todos os detalhes das nossas vidas estão debaixo do Teu controle, Deus. Nós reconhecemos que Tu és o Deus das Escrituras Sagradas, e elas são completamente suficientes, ó Deus,
para nos instruir, para nos tornar sábios para a salvação. Então nós clamamos nesta manhã: Deus, ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, Senhor, nas nossas falhas, nos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Deus, e fala conosco através deste texto. Traz, Senhor, a clareza. Ajuda-me a ser fiel ao texto, a ser claro. E eu clamo também por esses amados irmãos aqui, Senhor, diante de mim, que possam ouvir também, prestar atenção. Traz cativo todo pensamento, a Deus, em obediência a Cristo. Isso pelo poder do Espírito Santo. Assim que nós oramos e clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias. Posicionar lá os nossos aplicativos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13 será o nosso texto hoje. E vamos observar, em primeiro lugar, a pesada, porém extremamente realista descrição que Paulo faz da degradação moral dos últimos dias. Olha o que ele diz. Escute com atenção a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ufa! Que lista! E notem então, meus irmãos, que Paulo começa essa sessão dizendo: sabe, porém, isto. Sabe, tome consciência. Esteja ciente disso, Timóteo. Timóteo, acorda para a realidade, Timóteo. Paulo está alertando Timóteo para algo que ele deve estar bem consciente. E assim não ser pego de surpresa. Pelo contrário, estar bem preparado para enfrentar esta situação. E qual situação? A situação dos últimos dias, que serão tempos difíceis. A expressão últimos dias aqui se refere a toda a era, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É isso que cobre, é esse período de tempo que cobre a expressão últimos dias. Conforme o Novo Testamento, os últimos dias iniciaram-se com a vinda de Jesus. Foi assim que Pedro, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, se referiu à profecia de Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e declarou que essa profecia se cumpre com a vinda de Jesus. Então, os últimos dias envolvem a época de Timóteo, também os dias de hoje e até o retorno de Cristo. Então Paulo está alertando Timóteo, dizendo: Timóteo, isso vai fazer parte do seu ministério. Será assim? Será assim, Timóteo? Você vai ter que lidar com isso. E Paulo diz: nestes dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, serão dias marcados por grande dificuldade. A expressão difíceis aqui, meus irmãos, traz a ideia de oposição furiosa. Dias de fúria. E isso em virtude de quê? Em virtude da multiplicação da maldade entre os homens. E o fato é que o homem sem o Evangelho vai de mal a pior. O fato é que a humanidade sem Jesus vai de mal a pior. E esses tempos furiosos vão, de certa forma, piorando à medida que se aproxima a volta de Cristo. Então, na sequência, Paulo traz uma descrição aqui nada agradável da nossa natureza humana não regenerada, que é totalmente inclinada para a perversidade. Estamos diante
da minha e da sua natureza perversa. E meus irmãos, a primeira expressão é chave dessa descrição. A raiz do problema para toda essa confusão, para toda essa maldade, ela já é identificada na primeira expressão, no verso 2. Qual é a expressão? Pois os homens serão o quê? Egoístas. Aqui é a raiz. Aqui é a raiz do pecado. A palavra egoístas aqui significa amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Adoradores de si mesmos. Essa é a raiz do problema dos dias difíceis. Os homens amam a si mesmos de forma desordenada, doente. Completamente centrados em si mesmos. É a idolatria do eu. E é exatamente essa idolatria do eu que tem arrebentado com os relacionamentos. Nas famílias, na igreja, na sociedade. Então percebam, meus irmãos, que não é o meio que corrompe o homem. Não é o ambiente que corrompe o homem. Não é a raiz do problema. Ele é importante. O ambiente é importante. Mas não é a raiz do problema. A raiz do problema é que os homens são amantes de si mesmos por natureza e, assim, claro, inimigos de Deus. Pois o mandamento da lei é que amemos a Deus em primeiro lugar, em todo o coração, em toda a nossa alma, em todo o nosso entendimento, e o nosso próximo, e por último a nós mesmos. Mas o pecado desfigura tudo e perverte essa ordem, e assim somos dirigidos pelo desejo doente de autoexaltação. Está sempre ali. O desejo de autoexaltação, autopromoção, está sempre ali. O desejo de autopreservação a qualquer custo, está sempre ali. Autocomiseração, autopiedade. Escravos de nós mesmos. E assim Paulo avança, descrevendo as terríveis consequências deste egocentrismo. Ele diz: os homens são avarentos. Claro, só poderia ser assim. Aqueles que amam a si mesmos usam o dinheiro para dar vazão a este amor, para sustentar este amor. A palavra indica aqui amantes do dinheiro, amigos da prata, pois o dinheiro é o principal meio para sustentar este amor pelo dinheiro. Entenda, o problema não está no dinheiro. A raiz está no amor ao dinheiro. Como diz o pastor Hernandes Lopes, Éfeso, que é a cidade onde estava a igreja que Timóteo pastoreava, era a casa do tesouro da Ásia. Então era uma cidade rica, bem próspera. Muitas pessoas ali se perderam não por causa da pobreza, mas da riqueza. Mais pessoas perdem a sua alma na fartura do que na escassez. O dinheiro é o Deus mais adorado desse século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro. Por isso, meus irmãos, que muitos falsos mestres são movidos por amor ao dinheiro. Isso explica a teologia da prosperidade dos nossos dias. O coração humano avarento, usando artifícios religiosos para dar vazão ao seu pecado, usando textos fora do contexto para justificar o seu amor por dinheiro. Avançando, a lista continua: os homens são jactanciosos. Essa expressão indica aqueles que vivem promovendo a si próprios, seus talentos, seus negócios, suas conquistas. Já viu um cara assim? Ele só fala de si mesmo. Ele está sempre se gabando, sempre promovendo a sua vida. Não, porque o meu ministério é isso, ele faz, eu aconteço, converto tantas milhares de vidas. Você já viu o carro que eu ando? É incrível, é maravilhoso. Você já viu quantos títulos eu tenho na parede do meu escritório? É impressionante. Focados em si mesmos, jactanciosos. E nem percebem isso. Orgulho sério.
A próxima palavra é arrogante, expressão que indica sujeito que tem mania de grandeza, o megalomaníaco, enxerga a si mesmo como superior aos demais, nutre um certo desprezo pelos outros, sempre se comparando lá no fundo. Lá no fundo, fulano é fraquinho comparado comigo. Ele vive assim. Blasfemadores é a próxima palavra, são aqueles que usam linguagem desdenhosa e irreverente, facilmente insultando a Deus e os homens com o seu linguajar. Paulo continua no verso 2, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição. Uma expressão comum para o termo aqui seria uma pessoa sem coração. Pessoa sem coração, sem afeição. Seria natural, né? O que é comum, essa afeição, pais com filhos, filhos com pais. Não existe nos dias difíceis. Implacáveis, isso quer dizer uma pessoa que não perdoa o erro, porque a sua ira nunca se aplaca. O seu ódio nunca cessa. E aí pode ser mãe, pode ser pai, pode ser vó, seja quem for, não importa, não perdoa, é implacável. Diz John Stott, numa sociedade ideal, a atitude dos filhos para com seus pais deveria ser de obediência, gratidão, respeito, afeição e bom senso. Nos tempos difíceis, estas 5 coisas não existem. Não é o que temos percebido nos dias atuais, meus irmãos? Não é o que temos percebido? Satanás sabe que a base da sociedade é a família. Ele está exatamente nesta área, estimulando o nosso próprio pecado, o nosso egocentrismo. O que importa é eu ser feliz, o resto que se dane. O resto que se dane. E assim, nos últimos dias, até mesmo no contexto da igreja, os pais não gastam mais tempo para educar os seus filhos na palavra. Dá muito trabalho, existe sacrifício, muita dedicação, muito tempo. E muitas vezes isso acontece porque nem eles mais estão se alimentando das escrituras sagradas. Então precisamos estar atentos, meus irmãos, e eu falo aqui com os nossos pais, e graças a Deus nós temos muitos bebês. E glória a Deus por isso. Muitos bebês surgindo na nossa congregação. Mas pais, sim, é difícil. Nesses dias corridos é bem difícil. O tempo é complicado, a organização é bem difícil, às vezes é uma bagunça mesmo, mas Deus dá graça. Deus dá graça. Busque graça do Senhor Deus para investir na educação dos seus filhos à luz da palavra. Por favor, não abram mão do culto doméstico. Adoração humana. Separar um tempo, o mais simples que seja. Abrir as escrituras, ensinar uma porção da escritura, orar com os filhos, investir neles, pregar o evangelho para eles. Isso é fundamental nestes dias difíceis, ainda mais nesses dias difíceis. A igreja está aqui para auxiliá-los, mas a responsabilidade primária é dos pais. Então, faça a sua parte. E não cesse de orar também pelos seus filhos, entendendo que o resultado pertence ao Senhor. Descansando, orando pela vida deles. E nós somos sempre dependentes da graça de Cristo, porque somos pais. Precisamos dessa graça. E Deus é gracioso, Deus é bondoso para aqueles que se aproximam dele com esse coração contrito, com esse coração humilde, que deseja glorificar ele. Amém? Deus abençoe os nossos pais. Paulo continua no final do verso 3: caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ainda que esse comentarista diz o seguinte:
Tais pessoas, pois, lançam acusações umas contra as outras, são caluniadoras e falsas, imitadoras do grande diabolos, que é a palavra grega para caluniadores aqui, são seguidores do diabo. Jamais aprenderam a controlar-se, daí são irrefreáveis, desinibidas, absolutamente carentes de autodomínio, desprovidas de poder, de refrear suas próprias tendências ou impulsos, desprezam as virtudes, são aborrecedoras do bem, apressadamente se precipitam adiante de sua maldade, são impetuosas ou precipitadas em seus atos de violência, conforme Atos 19:36. Ninguém pode dizer-lhes nada, porque elas sabem tudo. Tão cegas estão pela presunção. Além do mais, essa cegueira tem uma causa moral, espiritual. Sua raiz está no coração e na vontade, porque tais pessoas são completamente egoístas. Note que a descrição, ao chegar ao seu clímax, aqui no verso 4, volta ao seu ponto de partida, amantes de si mesmos. São amantes dos prazeres antes que, ou mais do que, amantes de Deus. Isto definitivamente não significa que também amam a Deus em alguma medida, significa que não amam a Deus absolutamente. Então percebam que a ênfase, Paulo começa com amantes de si mesmo e ele retoma agora no final aqui do verso 4. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. E é incrível a atualidade do texto. Parece que Paulo está falando dos nossos dias, da sociedade em que vivemos hoje. Isso mostra a incrível relevância da palavra de Deus. Ela é eterna, é sobrenatural, ela se aplica a todos os tempos. E notemos no verso 5, meus irmãos, Paulo deixa claro que estes homens não estão apenas na sociedade fora da igreja, eles estão também na igreja e ainda querendo disseminar o erro. Timóteo deveria tomar muito cuidado com eles. Olha o que diz o texto no versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, pessoas que têm aparentemente uma vida certinha, atos externos, apresentam uma certa religiosidade, dizem que creem em Jesus, mas por dentro está tudo errado. A ficha do Evangelho ainda não caiu, não possui o Espírito. São pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam a vida. E nisso também o pastor Hernandes diz, quando olhamos para alguns segmentos da igreja evangélica brasileira, constatamos o mesmo problema: crescem em número, mas não em compromisso, têm carisma, mas não caráter, mostram números, mas não vida. Há iniquidade associada ao ajuntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas pelo Evangelho. Paulo está dizendo que Timóteo não deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vivem de forma desordenada e pobre. Texto difícil, texto complicado, mas muito precioso, muito importante nós assimilarmos estas verdades. Vamos adiante. Na sequência, os versos 6 e 7 descrevem a ação sorrateira destes falsos mestres que se infiltram na igreja e buscam remover pessoas da verdade. Olha o que diz o texto. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo usa o termo mulherinhas, uma expressão de difícil tradução, mas comentaristas sugerem que é um termo que descreve certas mulheres ociosas, levianas. Então são algumas mulheres lá em Éfeso que eram desprovidas de virtude e do verdadeiro conhecimento do Evangelho, pois na sequência diz carregadas de pecados, peso emocional da culpa, afetadas por várias paixões, e assim eram presas fáceis dos falsos mestres, e chegavam sorrateiramente, ensinando novas doutrinas desviadas da verdade bíblica. E o grande problema delas é que estavam sempre querendo aprender, mas não a verdade, não o puro Evangelho. Eram ávidas por novidades, mas não tinham amor pela verdade.
e assim se cercavam de falsos mestres, eloquentes, aprendendo sempre, mas nunca chegando ao entendimento espiritual da verdade salvadora de Deus no Evangelho, que transforma a vida do pecador. E assim eram levadas por todo e qualquer vento de doutrinas falsas, e isso se aplica, obviamente, a todos nós. O perigo desta sede por novidades, por originalidade teológica, que acaba desprezando o estudo sistemático, constante e humilde da palavra de Deus, que muitas vezes nos fala aquilo que não queremos ouvir, mas absolutamente precisamos, pois a palavra é a única fonte verdadeira que restaura as nossas almas, como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura. Na sequência, nos versos 8 e 9, Paulo diz: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Janes e Jambres são nomes que a tradição judaica atribuiu aos magos de Faraó, lá no Egito, que se opuseram a Moisés. Lembram do episódio lá, das pragas do Egito? Tem os magos que reproduziram algumas das pragas no Êxodo. Então a tradição judaica atribuiu esses nomes a eles. E Paulo compara os falsos mestres dos dias atuais com eles, com aqueles magos, pois da mesma forma estavam se opondo à verdade, agora proclamada por Paulo, Timóteo e os demais servos de Deus. Mas o apóstolo conclui aqui o seu raciocínio, dizendo que assim como aqueles magos foram derrotados e desmascarados pelo poder de Deus, lá no Êxodo, os falsos mestres atuais também não terão êxito definitivo. Eles terão um êxito temporário, poderão enganar muitos, mas não será definitivo. A verdade de Deus prevalece. A verdade de Deus prospera. Amém? Na sequência do texto, meus irmãos, nós percebemos um contraste. Em meio a toda esta degradação dos últimos dias, Timóteo apresenta diferença. Ele é distinto. Ele vai na contramão do mundo. Timóteo está se esquivando de toda essa corrupção. Não com perfeição, claro, ele ainda é pecador, porém não mais dominado por estes males. E por quê? Por que Timóteo é diferente? Exatamente porque ele tem seguido de perto o ensino do Evangelho do apóstolo Paulo e o seu exemplo de vida. Olha o que diz o verso 10. Tu, porém, distinção, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. A expressão tens seguido traz a ideia aqui de assimilar, se envolver completamente com o ensino do Evangelho. Sabe aquele assunto que mais te pega, que mais te prende, que mais faz o seu coração vibrar? Assim era Timóteo com o Evangelho. Tem seguido de perto. Ele aprendeu o Evangelho no ensino de Paulo, mas aprendeu também a viver à luz do Evangelho com o exemplo de Paulo. E aqui nós percebemos a importância do discipulado cristão, de caminhar junto, envolvendo instrução formal e informal, na verdade, através desse viver diário. E fica claro aqui o contraste dos frutos da fé verdadeira evidenciados na vida do apóstolo. Paulo fornece duas evidências da veracidade de sua doutrina e fé, que são uma vida de santidade e os sofrimentos que suportava em favor da verdade do Evangelho de Cristo. Por isso ele diz: tens seguido de perto o meu ensino. A próxima palavra é procedimento. E a palavra aqui indica modo de viver, é estilo de vida. Então o Evangelho transforma o nosso modo de viver. Mas Paulo fala também de propósito. E aqui tem a ideia de interior.
propósito de vida. Então o Evangelho ele transforma também as nossas motivações, as nossas aspirações. Viver não mais para a exaltação própria, mas para a glória de Deus em tudo que fazemos. Esse era o propósito da vida de Paulo e Timóteo percebeu isso bem de perto, andando com Paulo. Era visível isso na vida de Paulo e isso marcou a vida daquele jovem. Exemplo de Paulo. E o apóstolo fala aqui então de fé, que indica uma vida de constante dependência da graça de Cristo, que resulta em fruto. Ele lista 3 aspectos deste fruto. Primeiro, longanimidade, ou seja, ânimo longo. E a palavra aqui indica paciência com pessoas difíceis. Precisamos, né? Paciência com pessoas difíceis. Ação graciosa de Deus em nossos corações pecadores, à luz do Evangelho, produz longanimidade. É continuar investindo, é continuar ensinando, é continuar amando, mesmo diante de pessoas que não gostam de você, que contrariam você, e você continua. Como Paulo fez ao longo de todo o ministério. A gente estudou Atos, né? E era incrível. Oposição atrás de oposição em todas as cidades que passou. E ele não respondia o mal com o mal. Mas ele continuava ensinando o Evangelho, refletindo assim a longanimidade de Cristo na vida dele. E foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Caminhou com eles. Eles não entendiam nada. E Jesus continuava. Será que o Evangelho está alcançando o seu coração? Está produzindo este longo ânimo diante de pessoas difíceis? Evidências de uma fé verdadeira. Próxima palavra é amor. Amor para com Deus e para com o seu próximo, que é o resumo da lei. Em contraste com o amor por si mesmo, por dinheiro e por prazeres dos falsos mestres. E a outra palavra é perseverança. E aqui significa a capacidade para suportar situações penosas, aflições. No contexto aqui das perseguições por causa do Evangelho, por causa de ser crente, ser fiel à verdade. E Paulo diz, no versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então essa é uma outra grande evidência da veracidade da fé de Paulo, meus irmãos. Enquanto os falsos mestres viviam vidas de autoindulgência, Paulo vivia uma vida de acordo com a sua confissão, que envolvia grande disposição em sofrer, por amor a Cristo e sua causa. E ele lista aqui algumas das cidades onde foi perseguido e cita Listra. Por que será que ele cita Listra? Vocês lembram lá do estudo do livro de Atos? Timóteo era de lá. Timóteo é natural de Listra. Então Paulo remete lá às origens da conversão de Timóteo. Paulo remete lá, faz Timóteo relembrar lá na origem, os primeiros passos de Timóteo com Jesus. E o instrumento que Deus usou para a conversão de Timóteo foi Paulo. E vocês lembram o que aconteceu com Paulo naquela cidade? Foi severamente apedrejado por pregar o Evangelho. Foi dado como morto, atirado fora da cidade. Muito provavelmente Timóteo presenciou isso em loco. Ele viu isso. E isso foi importante, inclusive, para a conversão de Timóteo. Que amor esse homem tem? O que move ele? Todos os judeus contra ele, enfurecidos, e ele não para de falar desse Jesus.
do amor de Cristo. Morreu na cruz por ele. Isso marcou a vida de Timóteo. Então é nesse sentido que Paulo diz, Timóteo, você tem seguido de perto as minhas perseguições, em primeiro lugar observando. Ele observou isso na vida de Paulo, essa disposição em sofrer pelo Evangelho, e depois compreendendo que deveria participar delas também, como bom soldado de Cristo. Mas o apóstolo diz no final do verso 11, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Interessante, ele foi apedrejado, mas o Senhor livrou ele, ou seja, ele sofreu, passou por dificuldades, mas em todas aquelas dificuldades, o Senhor estava com ele, sustentando Paulo em meio ao sofrimento. E agora, esse livramento de Deus na vida de Paulo, mesmo em meio ao sofrimento, sustentando a fé dele, sustentando o amor dele, deveria agora ser uma fonte de ânimo para Timóteo diante da oposição que ele vai enfrentar em seu ministério. Continuar fiel, porque o Senhor nos livra. O Senhor é conosco e o Senhor nos livra destas perseguições, ele nos sustenta em meio ao sofrimento. E na sequência o apóstolo conclui que a sua experiência não era privilégio só dele. Ele diz no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. A piedade, a vida piedosa, centrada no Evangelho, ela provoca o antagonismo de tudo que é mundano. E sempre foi assim. Como diz Calvino, Satanás, que é o perpétuo inimigo de Cristo, jamais deixará que alguém viva a sua vida sem algum distúrbio. E haverá sempre pessoas perversas a espetar as nossas costelas. De fato, tão pronto um crente mostre sinais de zelo por Deus, a ira de todos os ímpios se acende. E mesmo que não tenham suas espadas desembainhadas, arrojem seu veneno, ou criticando, ou caluniando, ou provocando distúrbio, de um ou de outro modo. Portanto, ainda que não sofram os mesmos ataques e não se envolvam nas mesmas batalhas, eles têm uma só guerra em comum, jamais viverão totalmente em paz, nem isentos de perseguições. Então, notem que nem todo crente passa por prisões e martírio, mas todos, em certo grau, enfrentam a oposição deste mundo caído para com o Evangelho. E isso acaba sendo depois uma evidência da veracidade de nossa fé, inclusive. A veracidade de nossa fé. Dizem que John Wesley, a famosa história de John Wesley, que Deus usou um grande avivamento lá na Inglaterra, e ele, suas cruzadas pregando o Evangelho por vários lugares lá da Inglaterra, e teve um momento do seu ministério que tudo ia muito bem. Estava tudo indo muito bem, as pessoas gostando da sua mensagem, e muitas pessoas se convertendo, e ele começou a se preocupar. Acho que alguma coisa está errada. Ele começou a orar: Senhor, será que eu parei de pregar a verdade? E dizem que teve um momento que ele parou lá, estava orando, tal, ele parou a carruagem, parou um momento para orar, e perguntando ao Senhor, e aí naquele momento alguém arremessou uma pedra nele. E aí ele agradece a Deus, diz: ok, Senhor, e dizem que depois ele teve contato com a pessoa, ele se converteu, não lembro exatamente o que aconteceu. Mas isso traz a ideia de que oposição no ministério acontece. Porque o Evangelho muitas vezes fala que não queremos ouvir, mas o que precisamos. O que precisamos. Então a perseguição ela é inevitável neste mundo caído, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos capacita. E vamos concluir então, amados, com algumas aplicações. Que lições finais podemos tirar para nós hoje à luz deste texto? De tudo que nós observamos. Em primeiro lugar, eu destaco o perigo da fé nominal dos últimos dias. Como vimos, o texto deixa claro que em meio à igreja visível vão existir pessoas de caráter corrompido,
apresentando religiosidade puramente exterior, que amam mais a si mesmos, ao dinheiro, aos prazeres e diversões do que a Deus. Esses falsos irmãos estão na igreja hoje enganando os outros e enganando a si mesmos também, com uma confissão só de boca, fé nominal, crente só de domingo. Crente só de domingo. Sendo assim, no contexto da igreja local, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Joio e trigo estão misturados. E estar na igreja, frequentar a igreja nos domingos, não faz ninguém crente automaticamente. Por isso é necessário, é fundamental, um encontro verdadeiro, pessoal com Cristo. Você já teve esse encontro? Você já teve esse encontro pessoal com Cristo na palavra, nas Escrituras? Você precisa se arrepender dos seus pecados, da sua falta de amor, como nós vimos nessa lista da descrição da nossa natureza, da sua falta de amor, do seu egoísmo. Você precisa se arrepender do seu orgulho, seu amor excessivo pelos prazeres, que muitas vezes competem com o amor pelo Senhor. Você precisa entender e reconhecer a sua necessidade da cruz. Você já entendeu tudo? A necessidade do perdão de Deus, da justiça de Deus que é recebida só pela fé, somente pela fé no Evangelho. Você precisa clamar pelas misericórdias de Cristo em oração, render a sua vida ao senhorio do Senhor, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós fugimos dos perigos de uma fé nominal, característica bem presente de nossos dias, buscando um assimilar constante e crescente do verdadeiro Evangelho. Essa é a única solução. Como diz John Stott, somente o Evangelho oferece uma solução para este problema, porque somente o Evangelho promete um novo nascimento, uma nova criação, o que implica numa mudança radical de egoísta para altruísta, uma verdadeira reorientação da mente e da conduta, tornando-nos fundamentalmente centrados em Deus, ao invés de egocêntricos. Assim, pois, estando Deus em primeiro lugar e o ego em último, amamos o mundo que Deus ama e procuramos dar e servir como Ele faz. Não só sugar, mas dar também. Servir, se oferecer. O Evangelho produz esta transformação. Quem é você no contexto da igreja visível? Vaso de honra ou desonra? Volte para o Evangelho de Cristo. Fuja dos perigos dos últimos dias, firmando-se no Evangelho bíblico. Volte para a palavra de Cristo. Alimente-se do Evangelho diariamente. Diariamente. Trazendo a mente, trazendo a memória, meditando, devocional nas Escrituras. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos a cada dia. A carne milita contra o Espírito. Esta luta vai ser constante na vida do crente, mas graças a Deus, Cristo é maior e está conosco. Amém? E a última questão que eu destaco é a importância fundamental do discipulado centrado no Evangelho. Como nós vimos, algo decisivo para Timóteo vencer a degradação dos últimos dias foi seguir de perto o ensino e o exemplo do apóstolo Paulo. E isso fala sobre a importância de cultivarmos relacionamentos piedosos centrados no Evangelho. Quem são os seus amigos mais íntimos? Mais próximos? Quem são as suas referências? Me diz a frase popular: diga-me com quem andas e te direi quem és. Muita gente pensa que a frase até está na Bíblia, né? Essa frase é muito boa, está na Bíblia, né? Não está. Mas o princípio sim.
E a frase seria melhor se fosse: diga-me com quem andas e te direi quem te tornarás. As influências, as amizades, elas exercem influência sobre as nossas vidas. Claro que nós vamos ter amigos no mundo com o intuito de evangelismo, influenciando também como sal e luz, mas os nossos amigos mais próximos, mais íntimos, devem ser aqueles que estão perseguindo santidade. Como diz Provérbios: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E à medida que nós vamos crescendo na fé, na caminhada cristã, é fundamental lembrar também que nós devemos ser bons exemplos. Nós devemos crescer como bons exemplos para ajudar os mais jovens na fé a crescerem em meio a este mundo tão carente de referência, de norte. Por isso, como igreja local, precisamos adotar uma mentalidade de discipulado bíblico. Um tempo atrás, nós estudamos o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Para quem não leu, eu aconselho a leitura, vale a pena, é excelente. E, dentre outras questões, o livro traz a ideia de que discipulado não deve ser apenas um programa formal de ensino. O discipulado envolve isso sim, envolve sala de aula. Envolve sala de aula, a pregação, obviamente, mas vai além. O discipulado deve ser uma cultura da igreja. Todos envolvidos, os mais experientes abrindo as suas vidas, porque esse é o processo natural do crescimento cristão. Aquele que está firmado no Evangelho, o normal é crescer, é amadurecer na palavra, é aprender o Evangelho e aplicar ele a todas as áreas da vida e servir de exemplo também. Então, essa cultura de discipulado é os mais experientes na igreja abrindo as suas vidas para os menos experientes na fé, convidando para andar junto. Ter refeições, compartilhando lazeres, compartilhando trabalho. E nessa caminhada, fazer prestação de graça, em que você tem uma pessoa madura na fé, que você abre o coração, você fala a verdade em amor, de confiança, ok? Daquela pessoa mais próxima mesmo, e você pede ajuda, você pede, realmente, irmão, estou com luta nessa área X, ora por mim nisso. Então, compartilhando prestação de graça, compartilhando princípios à luz do Evangelho aplicado a todas as áreas da vida. Separei um trecho aqui do livro da Treliça que diz assim: somos um exemplo para aqueles a quem ensinamos e treinamos, quer gostemos, quer não. Não podemos deixar de ser exemplo. Uma das principais tarefas dos pastores e presbíteros é moldar a sua vida de modo que sirvam de exemplo piedoso para os outros. E isso é a razão porque a maior parte das exigências prescritas para os presbíteros em passagens como 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito 1, se relaciona com o caráter e o estilo de vida. O alvo não é que sejamos exemplos de perfeição, isso é impossível. Entretanto, Paulo disse a Timóteo: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4,15. Devemos ser exemplo no esforço por santidade, e não em manifestar santidade atingida com perfeição. Confessão de pecados. Pastor confessa pecados. Pastor confessa falhas, e inclusive isso ele está demonstrando sua confiança no Evangelho, sua confiança em Cristo. Ele pede perdão, ele não é perfeito, mas isso se aplica a todos os crentes. Mas quando as pessoas olham para a sua vida, fica nítido: esse cara está perseguindo santidade. Esse cara leva a sério, ele quer ser como Jesus. Ele vai aos trancos e barrancos, mas ele está querendo. A vida dele é isso, é norteado para isso. Isso é graça mesmo. Devemos ser exemplo, então, no esforço. Ele continua: de fato, no nível mais profundo, o exemplo que estabelecemos se evidencia em sermos modelos do caminho da cruz. Não estamos tentando criar clones ou culto de personalidade, mas seguir o exemplo de nosso Senhor em perseverarmos em face de tribulações e perseguição. Se o mestre sofre, o aluno também sofre. É nesse contexto que Paulo diz: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. A glória é do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser modelos do caminho da cruz. Ou seja, a forma como você suporta aflições fala muito sobre a sua fé. Como você suporta as aflições?
Como você suporta as ofensas injustas que você recebe? Como Jesus recebeu? Como você recebe isso? Como você recebe o maltratar do mundo que cerca você, revidando o mal com o mal ou revidando o mal com o bem? Não buscando se vingar, não buscando retalhar, mas entregando a Deus que julga retamente e confiando em Jesus em meio ao sofrimento. Isso é ser modelo da cruz. É o Evangelho tomando conta da nossa vida. E assim você persevera em seguir santidade, mesmo nos momentos que as coisas dão errado em sua vida. E isso marca as pessoas ao seu redor. Assim como Timóteo foi profundamente marcado pelo exemplo de Paulo. Então, essa é uma lição muito importante que nós devemos sempre lembrar, meus irmãos, essa questão do exemplo, essa questão do discipulado, trazer esses princípios, lembrar essa mentalidade, leva tempo, a cultura da igreja crescer nisso, mas é importante nós assimilarmos cada vez mais isso. Amém? Que Deus então nos ajude a sermos bons modelos do caminho da cruz, nestes últimos dias em que se aproxima a vida do Senhor Jesus Cristo. Serão dias difíceis, eles estão aí diante de nós, mas em Cristo nós temos tudo o que precisamos e a palavra dele nos orienta sobre essas dificuldades. Lembrando que o nosso alvo como igreja local é sermos uma igreja obediente à palavra, que serve a cidade no Evangelho para a glória de Deus. Amém? Semana que vem vamos ver a importância fundamental da palavra neste processo. Porque Paulo, na sequência, fala sobre a inspiração das Escrituras, que elas são totalmente suficientes para preparar o homem todo, habilitar ele para a boa obra. Portanto, não perca as cenas dos próximos capítulos do domingo que vem. Ok? Curva sua cabeça e vamos orar. Amado Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus de luz que ilumina os nossos caminhos pela Tua santa palavra, Senhor. É impressionante, ó Deus, a realidade das Escrituras. Através das lentes do Evangelho, nós conseguimos entender este mundo, ó Deus, de uma forma real, de uma forma verdadeira. Nós somos removidos, ó Deus, do engano, da cegueira, das trevas. Deus, te louvamos pela Tua santa palavra. E ao mesmo tempo reconhecemos aqui a nossa pecaminosidade, porque ela revela o quanto nós somos falhos, a nossa natureza corrompida. Por isso clamamos a Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos como Teus servos nesses dias difíceis para a glória de Jesus, como modelos da cruz, entendendo o Evangelho, vivendo à luz do poder do Teu Santo Espírito. Capacita-nos, ó Deus, a termos esse zelo, esse amor por Tua palavra e por ela sermos transformados. Oramos assim agradecidos e dependentes no nome de Jesus. Amém.